Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso projeto vai ter um formato um pouquinho diferente. Eu já gravei, tá todo ele gravado, o projeto tá todo pronto, só que para variar eu resolvi fazer um projeto mais complexo, com um monte de técnicas, e ficou um vídeo enorme, muito longo. Para não cansar vocês e facilitar também a absorção, eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu separei ele em 3 partes, tá? É um álbum que vai ter bem definida a parte da capa, a parte do miolo e a parte da costura, tá? Vai ser um álbum costurado e isso requer bastante detalhe, bastante atenção, bastante explicação, e eu sou de falar muito, né? Sou dessas. Então, para fazer um pouco diferente, eu fiz essa separação. Então, agora, assim que terminar essa introdução, vai entrar a primeira parte do projeto. Amanhã, às 19 horas, vai entrar a segunda parte, e depois de amanhã, às 19 horas, vai entrar a terceira parte. Vai ser assim, 3 dias corridos. O chat ao vivo é só hoje, né? Como sempre, na quinta-feira. Então, tô aqui. Se quiserem falar comigo, se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu tô aqui ao vivo. E é isso, tá? Então, terminando aqui a introdução, vai entrar a primeira parte. Eu acho que fica mais fácil assim, até porque se alguém quiser acompanhar o projeto, fazer e ficar com alguma dúvida em alguma das partes, fica bem mais fácil tu procurar a parte que não entendeu muito bem num trecho menor do que ficar vasculhando no meio de 1h30 de vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem e que esse formato fique melhor, fique adequado. Qualquer coisa é só deixar um recadinho aqui pra mim e vamos embora pro vídeo. Até mais. Oi gente, boa noite para quem tá com a gente ao vivo aqui no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite, se você tá assistindo num outro momento. Aqui quem fala é Luíse, do Ateliê Luíse Perillo e do time Scrap das Gurias. Tudo bem por aí? Hoje é dia 20 de outubro de 2021 e eu falo aqui diretamente de Porto Alegre. No vídeo de hoje eu trouxe mais um álbum. Na verdade, de todas nós aqui do canal, das 5 amigas do canal, a que é menos scrapper sou eu. Eu sou oriunda, né, da cartonagem, da encadernação artesanal. E aí eu trouxe um projeto que tem mais a ver com a estrutura, com a encadernação mesmo, do que com a parte de scrap, de enfeites, de decoração, e isso fica por conta de cada um. Mas antes, deixa eu, como sempre, lembrar, pedir para vocês dar um like aqui no nosso vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se puder compartilhar com seus amigos, se puder também deixa um comentário aqui embaixo, dá um oizinho pra gente. Isso ajuda o canal, ajuda o YouTube a perceber o nosso conteúdo como mais relevante, como um conteúdo que as pessoas se interessam, e aí cada vez mais pessoas podem nos seguir e nos acompanhar e ajudar a gente a trazer cada vez conteúdos melhores. Então dá um like agora, que é para não esquecer no final, beleza? Então assim, ó, sem mais delongas, eu vou mudar de câmera, vou passar aqui para minha mesa para a gente poder ver qual foi o projeto que eu pensei em trazer hoje aqui pra gente. Fiz uma mistureba de coisas. E antes também, já vou me desculpando de antemão se aparecer algum barulho, alguma coisa. A gente conserta de um lado e estraga do outro, né? Eu tava antes com problema de som, aí eu consegui arrumar com o microfone sem fio, ficou super bom. Aí eu resolvi melhorar ainda mais, comprei um computador novo e agora o computador novo não tá querendo reconhecer os meus microfones, então eu tô usando o microfone da câmera. Vamos ver se eu consigo fazer não muito barulhento, tá bom? Então vamos passar para outra câmera. Então, eu resolvi fazer uma mistura de coisas aqui. Primeiro porque eu quis testar um material novo. Ó, tá vendo que dá pra ver que ele é brilhosinho? Ó, esse efeito a gente consegue com qualquer papel se a gente laminar, né? Numa laminadora com BOPP fosco ou brilhante, né? Mas eu tava andando pela papelaria esses dias e eu me deparei com esse material aqui, ó, plástico adesivo. Na verdade é igual a um contact, só que decorado. E eu olhei e pensei, nossa, será que isso aqui serve pra gente encadernar? Será que dá pra gente fazer revestimento? E aí eu resolvi testar nesse menorzinho aqui e achei que o resultado ficou bem interessante, então eu vou usar esse hoje pra gente ver como é que fica.
Como é que eu fiz essa estrutura, ó? Parece mais complicado para quem não é da encadernação artesanal, mas é a mesma coisa que a gente sempre faz. Toda vez que a gente faz um junk ou qualquer coisa que seja costuradinha, a gente sempre faz aquela mesma costurinha, né? 3 furinhos, coloca pelo meio, faz a volta e amarra por dentro. Qual é a única diferença? A única diferença é que a gente vai usar 6 cadernos, mas é que não são cadernos. Como eu resolvi fazer álbum em vez de livro, para a gente ficar um pouco, pelo menos, dentro da nossa proposta de scrapbooking, eu usei, então, um papel de 180 gramas e cada caderno tem apenas uma folha que foi dobrada ao meio e costurada. Então, aqui eu tenho uma folha costurada que dá 2 páginas, né? Na verdade, dá um caderno com 2 folhas, 6 vezes, ó. Cada duplinha tá costurada aqui no meio e a costura sai exposta aqui pela lombada, tá? O que mais que eu tenho para dizer? Quando a gente faz álbum na encadernação, a gente faz uma coisa que se chama compensação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada folha que a gente vai colar uma fotografia, ela vai criar um volume. Então, para compensar esse volume, a gente coloca um reforço aqui e algum reforço também nas pontas para que ela não modifique depois que esteja recheada com fotografias. Tá, mas essa compensação, ela não é usada nesse sistema aqui. Ela é usada quando a gente vai costurar todos os cadernos juntos e depois vai aplicar numa lombada. Então, por que eu fiz? Eu fiz porque eu gostei do efeito, eu achei um efeito estético bonito, então eu resolvi fazer da mesma forma, só para ficar bonito. Claro, depois que eu fiz esse aqui, eu percebi que fica bem difícil de visualizar a costura, ó, preto no preto. Então, eu separei um material mais claro, com um contraste um pouco melhor para a gente poder visualizar melhor. As guardas é uma guarda única, colada de fora a fora, em papel 180 também, esse é Color Plus, tá? E depois, isso aqui me inspirei naqueles álbuns antigos que a gente tinha, quando a gente mandava revelar as fotografias no laboratório, e eram muitas, né? Ao invés da gente pegar aqueles albinhos que vinham de plastiquinho mesmo para colocar, tinha para vender uns assim, né, mais bonitos e tal, pra gente colocar várias fotografias. Então eu me inspirei naquilo. Então basicamente não é um livro, não é uma coisa assim pra gente ficar colocando colagens e enfeites, é mais pra gente colar mesmo fotografias. Claro que nada impede de colar fotografia, porque o ideal é que a gente não cole foto com foto, porque elas podem grudar e danificar. Então o que a gente costuma fazer? Se eu vou colar uma foto aqui eu colo uma outra coisa, ou um card, ou então escrevo e tal. Então ainda assim ele fica bom nessa proposta aí de scrapbook, tá? Então vamos ver o que nós vamos utilizar. Eu trouxe algumas coisas já prontas pra gente. Eu trouxe algumas coisas meio prontas já. Eu vou só mostrar como é que faz uma e as outras são iguais, pra gente não ficar com um vídeo muito, muito longo. A gente vai usar um cordão. Eu uso esse cordão de algodão aqui encerado, mas pode ser fio sintético, né? Encerado, pode ser fio de crochê, de bordado, qualquer coisa para costurar, desde que sirva na agulha que vocês vão usar. Tá bom, a gente vai usar também a agulha, né? Quem gosta de usar curva, usa curva. Quem gosta de usar reta, usa reta. A gente vai usar um pouco de cola, a gente vai usar fita dupla face, régua, esquadro, papelão. É o de sempre. Não vou ficar muito tempo explicando como é que corta o papelão, como é que reveste, porque tem um monte de outros vídeos aqui no nosso canal que ensinam a fazer isso. Então eu vou direto para a parte mesmo dessa estrutura, tá bom? Então assim, eu vou mostrar qual foi o tamanho que eu defini fazer, mas ele pode ser feito de qualquer tamanho. Esse aqui eu fiz tamanho A6, né? Peguei a A4, parti ao meio, ficou A5 e dobrei ao meio, ficou o tamanho A6.
Esse aqui, eu queria fazer ele mais quadradinho, então eu peguei o papel, eu escolhi fazer com esse papel aqui reciclado de 180 gramas, que é esta cor aqui. E para os detalhes, eu peguei este vergê também de 180 gramas, que é meio rosadinho, coralzinho, sei lá como é o nome dessa cor. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Coral. Tá? Peraí, deixa eu tirar esse foco automático dessa câmera aqui, porque ela fica toda hora pulando. Só um pouquinho. Configurar. Zoom, foco. Não automático. Aplicar, ok. E ok. Pronto. Acho que agora ela para de fazer aquele zoom, zoom, zoom. Então, nesse caso aqui, eu peguei este papel, que é o reciclado, para fazer quadradinho. Então, no caso, ele tem 21 de largura. E eu quero, então, que ele tenha, se eu dobrar ele, ele vai ficar com 10,5, né? Então, ele tem que ter 10,5 de altura também. É isso? Deixa eu ver. Acho que eu tô falando bobagem. Não é isso. É 15. 15 por 15, tá? Na verdade, o meu não é bem quadrado, porque como no comprimento ele não tem 30, ele tem 29,7, ele fica com 14,85. Então, eu deixei com esses quase 15 e fiz a altura dele de 15 também, tá? Então, o que eu fiz aqui? Só dobrei ele ao meio. Aqui. Vou pegar uma dobradeira aqui. Só dobrei ele ao meio. E aí eu cortei ele com 15. E ele ficou do tamanho que eu queria. Quase quadrado. E eu fiz isso com 6 folhas, que vai me dar 12 páginas, 12 folhas de álbum, tá? Depois, como é que a gente vai fazer esses detalhes aqui do lado de cá e nas bordinhas? Inclusive, isso acaba reforçando também para ele ficar mais firme, né? Aqui. Tá? Então, aqui eu fiz 6 folhinhas. Para fazer aquele reforço, ó, eu peguei o outro papel da outra cor e eu defini que eu queria que tivesse aqui 1,5 e para trás 1,5 também, certo? Então, eu cortei esse aqui com 1,5 para colar aqui, tá? Se eu pegar um outro com a mesma medida e colocar aqui dentro, ó, ele não vai ficar do mesmo tamanho, ele vai ficar mais para cá o de dentro, porque ali dentro tá menor do que aqui por fora. Então, eu cortei 6 de um tamanho de 3 centímetros de largura para fazer 1,5 para cada lado. E esse aqui eu fiz um pouquinho menor, eu tirei 2 milímetros, tá? E fiz com 2,8 para ele encaixar ali dentro e ficarem os dois do mesmo tamanho, tá? Também fiz 6 aqui. E a pontinha, como é que a gente faz a pontinha? Eu cortei, onde é que tá a minha latinha? A latinha que eu ganhei da Ali, tão bonitinha. Eu guardei aqui dentro, ó, essas cantoneiras, que é o que eu vou utilizar para fazer as pontinhas. Já vou mostrar como é que eu fiz cada uma, mas elas já estão prontinhas aqui pra gente utilizar. Com esse mesmo papel que a gente vai fazer a compensação interna,
a gente vai pegar aqui uma folha. E aí eu medi. Deixa eu ver se eu fiz isso mesmo. 2 centímetros, tá? Peguei aqui e tirei uma faixa de 2 centímetros. E aí eu fiz assim, ó. Do mesmo jeito que eu ensinei a fazer num outro vídeo, aquelas cantoneiras para colar fotografia, é a mesma coisa, tá? Eu só passei um pouquinho da borda e aí no olho mesmo, tá? Ó, eu vejo se tá retinho para não deixar ele torto. Eu vou assim visualmente, marco e faço a casinha aqui bem encostadinha, tá? O mais encostadinha possível para ficar fechadinho dos dois lados. Aí passa alguma coisa assim, uma dobradeira, uma espátula para ficar bem lisinho. Daí vem aqui com a régua e tiro o excesso. E tá pronto a cantoneira. Faz outra. Dobra aqui. E dobra aqui. Vinca bem. E corta, tá? Aí, o nosso trabalho basicamente vai ser colar isso aqui, aqui. E esses aqui, aqui. Tá? Nós vamos fazer só uma e depois as outras já vou trazer prontas. Ah, só mais um detalhe aqui, ó. Esses aqui que a gente vai colar, ele vai ficar inteiriço de um lado. E do outro lado, mesmo que bem fechadinho, bem coladinho, fica bem discreto, tem essa fendinha aqui do corte, né? Então, você pode decidir se quer que fique corte para dentro e aqui corte para dentro. Eu não fiz assim, porque tem uma teoria que diz que toda vez que a gente abre qualquer livro, caderno, qualquer material que seja assim dobrado, a tendência, né, nosso cérebro leva diretamente o nosso olho para o lado direito. Então a gente sempre vai olhar primeiro para esse lado. E aí eu gosto sempre de deixar o que está melhor e mais bonito para onde o olho bate primeiro. Então eu optei por colocar todos eles na mesma posição, tá? A fendinha sempre para trás para ficar para o lado esquerdo. Então eu tomei esse cuidado na hora de ficar colando, de ver se eu não peguei do lado virado para ficarem todos eles para o mesmo lado, tá? Aqui, deixa eu ver se eu não misturei qual que é o estreito, qual que é o... Aqui, esse aqui é o estreito, esse aqui é o largo, tá? Aqui. É um trabalho chatinho, assim, chatinho no sentido de ser demoradinho, tá? Tem que fazer bem, com calma, com paciência. Até fazer isso em todas as folhas demora um pouquinho. Eu gosto de botar um seriadinho e ficar com calma, colando direitinho para não fazer nada borrado, para não manchar com cola, né? E aí eu vou me divertindo fazendo isso. Passa a cola primeiro só de um lado, vê bem as bordinhas para não ficar nada faltando. Encaixa, dobra, alinha pé e cabeça. Aqui. Ó. Passa a dobradeira.
Aí sim, abre e vem e passa pelo outro lado. Ai, que cagada. Aqui. Já manchei uma folha. Tá? Aqui. Tenta deixar assim o mais sequinho para essa borda aqui, para ela não escorrer cola para cima da nossa página. Dobra de novo, alisa. Tá? Depois, se por acaso na hora do corte ficou sobrando, que nem essa aqui, ó, tá sobrando um pouquinho, aí a gente emparelha, não tem problema nenhum. Melhor sobrar do que faltar. Tá? Aí ele fica bem parelhinho, né? Aí se quiser, até para não fazer, para não misturar, para não se perder, ao invés de fazer todo ele de uma vez só, você faz na sequência, né? Pega só os de fora e faz todas as 6. Então, enquanto isso, a primeira já tá secando para ele não ficar muito úmido, depois pega só as de dentro e faz tudo de novo, tá? Como eu vou fazer só um, eu vou seguir. Tá? Aí você vai perceber que ele já não abre tão fácil, porque ele vai criar essa parte dura aqui com a cola. Claro, agora que ele ainda tá úmido e molhado, ele vai abrir fácil, mas se esperar secar, ele vai ficar difícil de abrir. Mas a gente dá uma forçadinha assim mesmo, ele vai criar, ó, um vinco aqui, não tem problema, é assim mesmo, tá? A gente pode vir aqui dar aquela marcadinha. E aí nós vamos fazer a mesma coisa de ser um de cada lado. Aqui. A gente vai passar cola só de um lado. Eu tentei fazer dos dois ao mesmo tempo, tá? E deu caca. Então eu achei mais prudente fazer desta forma, que a gente consegue trabalhar melhor, às vezes até dar uma reposicionada se precisar, sem melar o outro lado. Então, vai na minha, que eu testei, porque eu sou apressadinha também, já quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não deu certo. Tá? Ó, aí a gente pode até encostar aqui o lado que não tem cola, pra alinhar bem no meinho. Ó, e aí a gente deita aqui, testa para ver se ficou mesmo no meinho e alisa. Vem de novo. Se a gente dobrar de volta, ele vai secar, como eu falei, enrijecendo um pouquinho, mas tudo bem, é assim mesmo, tá? Pois lá na hora de manusear e de abrir, ele vai cedendo e vai laceando, como se diz. Pode ajeitar aqui se ficou enrugadinho, ó. Ele já marcou bem. Eu não mostrei, né, como é que eu fiz, mas assim, já deu pra perceber que eu só fiz tirinhas de 3 centímetros e vinquei bem no meio para poder fazer isso aqui. Não tem mistério, né? Não preciso fazer de novo, tá? Então, esse aqui já tá com a parte de fora e a parte de dentro, tá? Agora a gente vai colar essa parte aqui. Como é que eu fiz? Também tentei fazer tudo junto, deu caquinha. Então, eu comecei assim, eu passo a cola só na parte que tá reta ali, para poder encaixar. Aí eu venho aqui, encaixo bem encaixadinho, empurro bem empurradinho, para não ficar com muito volume. Normal ficar aqui um pouquinho de volume, né? Porque são papéis de 180, mas como dá para ver aqui, ó, mesmo que tenha um volumezinho, é bem
aceitável. Ó, as fendinhas ficaram pelo lado de dentro. Esse aqui que é preto, teve só um, que na hora que eu colei ficou um pouquinho abertinho, foi esse aqui. Aqui, ó. Esse dá pra ver ali, ó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho abertinho? Eu peguei uma canetinha preta e passei no buraquinho pra disfarçar, pra não ficar aquele, né, aquele risco da folha. Aí depois que ele secou, a gente vira, até aqui ficou, vazou uma colinha, ele já até colou ali. A gente vira, passa aqui um pouquinho, não precisa exagerar, tá? Qualquer sujadinha de cola nas pontinhas já é o suficiente para ele ficar coladinho, ó. Inclusive para ele não vazar a cola aqui pelo meio e acabar borrando, né, por cima do nosso papel, certo? E os outros vão a mesma coisa. Ó, prontinho. Ficou por dentro, por fora, certo? E é só repetir isso com todas as outras 5, para depois a gente já partir para a confecção das capas, tá bom? Então pronto, ó, gente. Aqui, então, já estão prontas as nossos 6 cadernos, que vão virar as nossas 12 folhas do álbum, ó. Se a gente fosse fazer, conforme eu falei antes, tá? Se a gente fosse fazer uma costura que vai costurando um no outro, caso a gente não tivesse feito essa compensação, ele ia ficar bem espremidinho aqui, e à medida que a gente fosse colocando fotos, ele ia ficar se abrindo na frente, ele ia ficar assim. Então a gente cria essa compensação para quando a gente encaderna ele juntinho aqui, ó, mesmo depois que a gente coloque as fotos, ele tem esse mesmo volumezinho aqui por conta das cantoneiras e dessa parte aqui. Não é para isso que vai servir, a gente está usando mais de forma estética, como eu falei antes, mas eu acho que dá um efeito bem legal. Eu acho que esse aqui, que tem um contraste maior, ficou mais bonito, mas para efeito didático, né, para poder a gente enxergar melhor na hora de costurar, eu fiz com um papel mais clarinho e vou usar uma linha de cor bem contrastante para a gente poder fazer.